Boa noite, alunos do quarto período. Estou aqui para dar uma palavrinha com vocês acerca dos sistemas de governo e, notadamente, sobre o semipresidencialismo. Enfim, um dos grupos dos trabalhos de PI gentilmente me convidou para vir externar alguns posicionamentos acerca desse importante tema. Bem, antes de mais nada, só quero dizer que não estou aqui para contradizer nem desdizer nada, mas simplesmente para compartilhar algumas ideias. Quando se fala de sistema de governo, quer-se, na verdade, perquirir qual a relação existente entre executivo e legislativo, ou entre os órgãos, desses dois poderes, para se saber se há entre eles uma relação mais equilibrada ou uma relação de preponderância de um sobre o outro. De modo que, dentre os mais diversos sistemas de governo, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo e outros então existentes, o que se quer verificar em última análise é qual é a relação de poder à vida entre legislativo e executivo, para se saber se realmente algum deles tem protagonismo sobre o outro. E em tempos de crise política, ou pelo menos, se você entender que não há crise, pelo menos uma situação de absoluta anormalidade e delicadeza no plano da política, é necessário então rever alguns conceitos, especialmente no que toca à mudança, à alteração do nosso sistema de governo, de repente para migrarmos para um parlamentarismo ou então para o semipresidencialismo. E surge então, nessa ordem de ideias, o semipresidencialismo como uma proposta de solução, como uma proposta de aprimoramento e de aperfeiçoamento do nosso sistema, especialmente para podermos aperfeiçoar a relação delicada, tortuosa entre legislativo e executivo, que no nosso país, de fato, está de certo modo em crise, especialmente por termos passado recentemente por mais um procedimento de impeachment. Pois bem, quais seriam então as vantagens do semipresidencialismo em relação ao presidencialismo de coalizão que ora vige no nosso Estado republicano? Enfim, as vantagens do semipresidencialismo, na verdade, é imprimir um certo equilíbrio em relação ao parlamento e ao poder executivo. É se permitir que haja mais legitimidade democrática e especialmente mais governabilidade, exatamente por conta deste equilíbrio que eu acabei de mencionar, que naturalmente existe entre legislativo e executivo dentro do semipresidencialismo. E isso existe pelas seguintes razões. No semipresidencialismo, em verdade, o presidente da República, que é o chefe de Estado, ele é eleito a partir do voto direto, a partir da escolha do povo. No entanto, este presidente da República eleito, que vai cumprir o seu mandato de 4 anos, ele acaba indicando alguém para exercer as funções de primeiro-ministro. Primeiro-ministro esse que será efetivamente o chefe de governo, que será o chefe da administração pública federal. Só que este primeiro-ministro, indicado pelo presidente da República, ele tem de ser aprovado pelo parlamento, por maioria. De modo que, uma vez aprovado e exercendo o cargo, se eventualmente ao longo das suas atividades este primeiro-ministro gerar desconfiança no parlamento, se as políticas de governo por ele implementadas enquanto chefe da administração não forem políticas aceitas pelo parlamento, o parlamento simplesmente pode aprovar a saída, a retirada deste primeiro-ministro, que não tem a proteção de cumprir os 4 anos de mandato do presidente da República. Aqui no semipresidencialismo, uma coisa é o mandato presidencial, outra coisa é o mandato do primeiro-ministro. E o mandato dele não é necessariamente os 4 anos. Ele vai permanecer no cargo até quando ele tenha a confiança do parlamento. Se em algum momento as políticas por ele adotadas pelo primeiro-ministro, que é o chefe de governo, gerarem desconfiança no parlamento, o parlamento simplesmente pode aprovar a sua saída, de maneira que o presidente então venha indicar um novo primeiro-ministro. Ou seja, com o semipresidencialismo,
digamos que o executivo ele deixa de ter todo este protagonismo que é próprio do presidencialismo de coalizão. E o parlamento passa a ter mais protagonismo, passa a ter mais projeção e vem participar com mais eficácia, com mais efetividade das políticas de governo, vem participar mais da gestão governamental na administração pública federal. Por isso, me parece, à primeira vista, que é um modelo bastante interessante. Mais interessante e que tem mais vantagens do que o nosso presidencialismo de coalizão, modelo este que atualmente vige no Brasil. De toda sorte, trata-se de uma temática bastante polêmica e que merece ser refletida com profundidade. E eu quero aqui lembrar, por fim, que se eventualmente houver uma alteração do nosso sistema de governo, é necessário ouvir a voz do povo. É necessário consultar o povo, já que na década de 90, a população foi às urnas para optar não só pelo sistema de governo, mas também pela forma de governo. E ficou deliberado pelo povo naquela oportunidade que a forma de governo seria a forma republicana e que o sistema seria o sistema presidencialista. Então, se acharmos por bem, após uma profunda discussão, um profundo debate público de ideias acerca do semipresidencialismo, enfim, a sua adoção está a depender da vontade, da opção, da escolha do povo. Eu agradeço a oportunidade por participar dessa importante discussão, desse importante debate e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado e bons debates, boas discussões aqui no Projeto Integrador. Um abraço.